Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, para realizar mais uma análise semanal aqui no canal da FLFX, onde o objetivo principal é acompanhar uma série de ativos de Forex, criptos e índices, mapeando-os e definindo regiões interessantes para a semana, para que a gente tenha maior clareza e consiga observar as melhores oportunidades que vão surgir para aberturas de ordens essa semana e nas próximas. E hoje eu vou começar por uma ordem diferente. Normalmente a gente começa analisando os ativos de Forex primeiro, porém, devido à importância do momento e também alguns pedidos, eu vou começar pelo Bitcoin USD, está chegando aqui em regiões bem interessantes. Semana passada a gente fez uma análise para o Bitcoin que continua válida, porém toda segunda-feira eu busco realizar novas análises para a gente ter maior clareza do que aconteceu da semana passada para essa semana. Então esse é o Bitcoin USD, gráfico mensal. A gente já havia comentado sobre regiões importantes aqui nas médias de 20. Essas médias de 20 são do time mensal, então a gente acaba marcando elas com a cor azul escuro, sendo essas duas médias de 20. E também temos pontos importantes aqui nesse topo, deixado aí, topo de fechamento, né, deixado no mensal do Bitcoin. Temos também o preço histórico lá no 126 mil. No gráfico mensal, são essas quatro linhas de preço que eu vou ficar atento. Além disso, vou traçar aqui um Fibonacci desse movimento macro maior para que a gente tenha noção até onde seria uma correção normal do Bitcoin, certo? Então esse é o Fibonacci mensal do Bitcoin, vai ficar na cor azul escura, que é a cor do gráfico mensal, do time mensal, e a gente tem regiões aqui de 50 e 61,8 de Fibo para ficar atento. Então todas essas regiões de preço são regiões para a gente ficar de olho e são muito importantes por serem do gráfico mensal. Então vou aqui indicar essas regiões de preço com essas setas, certo? Isso para regiões de compra. E para venda seria realmente de acordo com o gráfico mensal, nesse topo aqui de fechamento mensal e também no preço histórico lá em cima. Para o Bitcoin no gráfico mensal é isso. A gente vai agora para o gráfico semanal. Dentro do gráfico semanal a gente tem essa configuração, onde temos aqui um topo de fechamento do semanal um pouco mais abaixo do preço histórico, também uma região importante para a gente observar a venda, por isso que a gente vai deixar aqui a nossa setinha para baixo, certo? O Bitcoin virou para uma tendência de queda no semanal, a partir do fechamento desse candle aqui abaixo da média de 20. As melhores vendas ficam aqui nas regiões das médias de 20 high e a média de 20 comum, que são essas regiões aqui de preço. Vamos aí também sinalizar com a seta essa região aqui essa faixa de preço aqui do semanal como uma região importante, certo? Para baixo ou para venda. E para compra aqui no semanal, vale destacar também a média de 200 que está aqui embaixo, em confluência com a região de 61,8 que a gente comentou de FIBO. Isso fornece uma maior confirmação da importância da região e do preço. Fora isso, para o semanal é isso, na verdade. A gente tem aqui a definição da nuvem, né, de Ichimoku também, que serve como parâmetro de região. A gente tem aqui algumas linhas que essa nuvem deixa, que coincidem com regiões aqui do mensal, sendo principalmente a média de 20 a 20 low, que é uma faixa de preço que a gente vai ficar bem atento aí para comprar um Bitcoin para longo prazo, certo? Então, essa faixa de preço aqui, entre a média de 20 e a 20 low, é uma região que eu vou ficar atento para uma compra, mas não só nessa região. Vou colocar aqui um pouco mais escuro.
Eita, não quer. Deixa eu mudar essa cor daqui, botar uma cor mais suave. Pronto. Essa região aqui, entre a média de 20 comum e a 20 low, seria uma região interessante para a gente estar observando compras, mas não só aqui, a gente também tem essa faixa de preço aqui entre os 50 de Fibo e o 61,8. Então seria também essa região que eu ficaria atento para uma compra, desde que essa faixa de preço dos 50 até a média de 200 do semanal, então entre os 70 mil e 55, não quer dizer que o preço vai vir testar essa região, mas quer dizer que é uma região muito interessante para compra. Então, para compra, são essas duas faixas de preço. E para venda, acredito que as melhores vendas vão ficar aqui para essa faixa de preço aqui que a gente destacou. E não só também, não só essa, mas também essa outra faixa de preço aqui mais em cima, que também é uma região muito interessante para a gente ficar de olho aí na venda do Bitcoin, certo? Então, a princípio, no mensal e no semanal é isso. A gente consegue ver aqui no gráfico diário agora um pouco melhor essas regiões amplificadas. E no gráfico diário, o que vale a pena a gente destacar é o preço aqui da média de 200 do diário. Essa média de 200 a gente vai marcar com a cor azul claro, que é a cor do diário. E também vamos marcar aqui a média 20 high e a 20 comum do diário, sendo essa faixa de preço aqui também essa faixa de preço aqui também entre a 20 high e a 20 comum do diário como uma faixa de preço interessante para a gente estar buscando vendas aí no Bitcoin caso ele venha buscar essa região, certo? Então para o Bitcoin é isso. Regiões de compra e de venda, principalmente as linhas de preço sinalizadas aí para vocês com antecedência. Vale a pena ficar atento aí no Bitcoin USD, porque acredito que vai pintar uma ótima compra aí para longo prazo, né? E são essas faixas aqui de preço que a gente tem que se manter atento para venda e para compra. Então o Bitcoin aí mapeado para vocês. Certo? Esse é o Bitcoin USD no mensal, semanal e diário. E agora a gente vai para o H4, que é o time de execução. E aqui eu acho que só vale a pena marcar a média de 200 aqui do H4, que é a região de preço mais intraday, né? Para a gente ver até possibilidade de movimentação aí diária, né? Pode ser que sim, ele possa movimentar muito mais forte que isso e subir para testar essas regiões num dia ou enfim dentro de uma semana, mas eu acredito para quem está olhando o gráfico, enfim, tentando pegar movimentos mais dentro da semana, vale a pena acompanhar aqui, principalmente a média de 200 do H4. E esse é o Bitcoin USD para vocês, tanto aí na venda quanto na compra, para essa semana e para as próximas, certo? Agora eu vou analisar o ouro aí que vem numa levada não de hoje, já de muito tempo de alta. Esse é o gráfico mensal do ouro. A gente vai mapear aqui o topo histórico dele. Esse é o gráfico mensal. Gráfico mensal cor azul escuro. Além disso, do topo histórico, a gente tem aqui a média de 9 e as médias de 20, para a gente ficar atento, certo? Essa sim, mais embaixo, regiões muito interessantes para compra, assim como as regiões também do mensal do Bitcoin. A gente tem a 9 do mensal, que também é uma região muito interessante para compra, e a gente tem o preço histórico lá como uma região interessante para venda.
A gente vai agora para o gráfico semanal. Dentro do gráfico semanal a gente tem essa configuração, onde a gente vai destacar também as médias de 20 do semanal. E vai sinalizar também aqui regiões de compra. Eu vou marcar só a 20 comum em alô, não vou marcar a high. A gente tem um fechamento aqui de topo da semana nessa região, uma região interessante para venda. Até então, o preço do Bitcoin ou do ouro sendo segurado aí através da média de 9. A gente vê que em nenhum momento a semana fechou abaixo da 9. Caso essa semana feche abaixo da 9, a gente teria um movimento aqui mais para baixo, na busca dos 3.700. E aqui sim, uma ótima faixa de compra. Então, toda essa região aqui do ouro seria interessante para buscar uma compra. Por isso que a gente vai deixar sinalizado aqui já. E para venda, acho que essa região aqui também, entre os topos, né, entre o preço histórico e o topo do semanal, seria uma região interessante para a gente ficar acompanhando. Para compra, a gente também tem uma região bem mais embaixo, que é mais difícil de ser atingida, porém a gente vai continuar acompanhando, que é essas regiões aqui do mensal que a gente comentou, que é uma faixa de preço aí bem interessante para a gente estar observando compras. Então esse é o ouro aí no semanal e no mensal. A gente vai agora para o diário, gráfico diário. No gráfico diário, a gente tem aqui a média de 200, que é uma média importante, que a gente vai destacar, certo? E eu vou melhorar essa região aqui de compra e de venda. Eu vou dividir essa faixa de preço aqui dessa forma, nessas regiões interessantes dessa forma, que é para que a gente tenha maior clareza nos ranges, né, de preço. Então, eu acho que faz sentido a gente fazer essa divisão de regiões aqui interessante. O gráfico, o ouro no diário ainda está em movimento de alta, né? Na verdade, o diário do ouro, a tendência de alta no ouro está no mensal, no semanal e agora no diário. A partir do momento que o candle fecha aqui acima, a gente tem uma tendência de alta, melhores compras. A gente teria aqui boas compras para o ouro, inclusive, na faixa que dá 20 low, que é o preço aqui de 3.997, mais ou menos. A gente tem um topo do diário aqui também, dentro da zona aqui que a gente comentou como interessante para venda. Então essas regiões aqui são interessantes para compra e para venda. Depois eu termino de ajustar o restante. E no diário é isso. A gente vai agora para o H4 para analisar o H4, que é o time de execução, e a gente vê que o ouro nesse momento está bem próximo aí à média de 200. Então num ponto aí de equilíbrio e até indecisão. Acho que vale a pena esperar um pouco mais. Principalmente o ouro ir buscar essa região aqui da 20 low, que é uma região interessante para compra. Eu nem vou marcar 200 nesse caso, vou ficar só com um time maior. Então a gente tem aqui a 20 low, onde seria uma boa compra, né? A gente também tem esse fundo aqui do diário. Eu acho que essa faixa de preço aqui se torna uma faixa interessante para a gente estar buscando compras, principalmente com a ajuda aí da nuvem de Ichimoku, né? Que a gente tem o preço ainda trabalhando acima da nuvem. E é isso para o ouro no diário. Agora a gente tem aqui o H4 e eu só vou operar o ouro agora dentro dessas regiões que a gente demarcou, mas está aí mapeado para vocês desde o mensal até o diário. Então fiquem atentos a essas regiões que prometem aí boas operações. Obviamente que tem que acompanhar junto com
o noticiário, com a movimentação do dólar, não é só com... Enfim, você pode executar as ordens quando chegar nessa região, mas para uma maior precisão e qualidade de trades, vale a pena a gente aguardar a abertura de mercado e fechamento também de candles, principalmente do H4. Então vamos ficar ligado aí no ouro. Agora a gente vai para o SP500. SP500, gráfico mensal. A gente tem esse movimento aí de alta. Esse é o semanal, a gente vai para o mensal aqui agora. Esse é o gráfico mensal do SP500, onde as principais regiões de compra e de venda, ao meu ver, no mensal ficam aqui na faixa da média de 9. Além disso, nas 20. E para cima, a gente tem aqui a região de fechamento do mês anterior e do preço histórico. Então, essa faixa de preço se torna interessante para a gente estar procurando vendas. E para compra, acho que faz sentido a gente demarcar essa região aqui entre a 20 e a 20 low. E também entre a 9 e a 20 high. Então são essas regiões que eu vou ficar atento aí para compra e para venda de acordo com o mensal do SP500. E para venda lá em cima, a gente vai agora para o semanal. Dentro do gráfico semanal a gente tem as médias de 20 e a 20 low, que valem a pena ser destacadas. E que funcionam aí como regiões interessantes para compra. Então também vou marcar essa faixa aqui de preço interessante para a gente estar observando oportunidades de compra. E mais para baixo a gente tem as regiões do mensal que a gente comentou. Isso é o semanal, a gente tem a média de 200 do semanal lá embaixo, então seria totalmente normal o SP500 vir buscar aqui os 5.000 praticamente. Vamos ficar atento. A gente pode contar com o auxílio do Fibonacci nesse movimento aqui de alta, então a gente traçaria aqui o Fibo desse movimento todo, o que daria regiões interessantes para a gente também na faixa aqui dos 50 de Fibo e do 61.8. Então toda essa região aqui é uma região muito interessante para a gente estar observando aí compras dentro do SP500. Então agora a gente vai, esse é o semanal, né? Agora a gente vai para o gráfico diário. Gráfico diário, vale a pena a gente destacar aqui a média de 200 a 200 do diário na cor azul claro. E para cima a gente tem o que? A gente tem o SP500 numa tendência de queda no diário, onde a gente teve esse fechamento aqui do dia de ontem, né? Na verdade, a tendência de queda no diário iniciou aqui nesse candle e realmente foi. Porém, as melhores vendas ficam aqui para a região da 20 high e da 20 comum. E também nas regiões que a gente comentou aqui em cima, do semanal e do mensal. Na verdade, no semanal a gente acabou esquecendo de marcar esse topo aqui que está acima um pouco do topo do mensal, né? E que tem que ser destacado pela sua importância. Então toda essa faixa de preço aqui é uma faixa de preço extremamente importante para a gente procurar vendas no SP500. E para compra, a gente tem regiões mais lá embaixo. E enfim, a gente tem que acabar puxando as setas para cá, para que a gente consiga ter a visibilidade delas dentro do time de execução, que é o time diário, o H4.
Então a gente tem que acabar trazendo todas essas setas que indicam os preços, né, dentro das regiões interessantes para a gente acompanhar. Isso estava onde? Isso estava mais. Então, para o SP500 é isso. Certo? Então, para o SP500 são essas regiões aí de compra e de venda. Eu vou voltar aqui no Bitcoin, né? Que a gente acabou esquecendo de. Ah, não, a gente traçou o FIBO, a gente só não traçou o FIBO aqui pro ouro. Eu acho que faz sentido a gente buscar aqui. A gente pode traçar um FIBO aqui desse movimento aqui. Isso nos dá aí regiões interessantes, né? De FIBO para a gente estar acompanhando e que acabam coincidindo aqui dentro das regiões que a gente comentou como regiões importantes. Então esse é o ouro, né? Analisado aí na compra e na venda. Bitcoin já foi também. Gráfico diário. O SP500. Gráfico diário. E a gente tem agora os ativos de Forex que a gente vai acompanhar. Eu vou começar aqui pelo SDCAD, que é o ativo que eu estou posicionado na compra. Gráfico mensal do SDCAD. A ideia aqui no mensal são essas regiões. Essa região de topo aqui como um preço importante dentro do SDCAD. A gente tem também essas regiões aqui de fechamento. Para baixo, apesar da tendência no mensal ser de queda, a gente tem aqui a 20 comum e a 20 low como regiões de compra. A gente vê aqui que a gente teve um fechamento no mensal abaixo da 20. Isso indica uma tendência de queda no macro do mensal. Porém, a gente tem que observar que a gente teve aí praticamente 5 meses de queda, uma queda de 12 mil pontos. É normal uma correção daqui, principalmente uma correção até as regiões de FIBO aqui do mensal. Então a gente vai até já marcar as regiões do mensal aqui como regiões interessantes para venda. Enquanto isso a gente está na compra, indo junto com o dólar, né? A análise ela não é só de um ativo em si de Forex, mas toda uma confluência de notícias do macro e principalmente do dólar. Então essas regiões de compra e de venda aí são bem interessantes. A gente vai marcar aqui essa faixa de preço aqui como uma faixa de preço interessante para venda, assim como essa faixa aqui de preço para compra também é interessante. Porém, eu acho que o SDCAD ele tem total condição aí pelo cenário macro de vir buscar aqui um 1,41 ou até mesmo o topo lá em cima. Mas vamos acompanhar aí dia após dia. Esse é o gráfico mensal, a gente vai agora para o gráfico semanal. Acho que dentro do mensal a gente pode marcar também aqui mais para baixo a 200 e principalmente essa linha aqui de Timoco. Mas a gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, essa é a configuração. A gente tem aqui no semanal a ser destacado a média de 200 lá embaixo. Certo? Além do preço da média de 200, a gente tem as médias de 20, que são regiões aí que fazem sentido para a compra, porque o SDCAD está de alta no movimento semanal. Né? A gente teve o fechamento aqui desse candle acima da 20 high, tendência de alta, melhores compras na 20 comum ou na 20 low, é o que o gráfico faz, vem buscar a 20 comum, né? E depois sobe cerca de 3 mil pontos, veio testar a nuvem, veio testar aqui também próximo aos 50 de FIBO, deu uma recuada
nas últimas 2 semanas e acredito que essa semana tenda a continuar o seu movimento de alta. Por isso a gente tem essas regiões, essas faixas de preço de compra interessante. A gente que no semanal a gente vai marcar a linha de Timor como uma região também de resistência, né? E uma possível região de take também dessa ordem. Mas para o semanal e mensal do SDCAD é isso. Agora a gente vai para o gráfico diário. No gráfico diário a gente tem a média de 200 aqui como um preço importante a ser destacado. Além disso, a gente vale frisar aqui o movimento de alta no diário. O movimento no diário é de alta para o SDCAD, a partir desse que a gente teve esse fechamento aqui. O preço vai, volta, não fecha abaixo da low. O preço vem testar a volta, vem testar a volta, vem testar a volta, vem passar a volta. E é uma região aí bem interessante. O dia de ontem a gente teve esse movimento, esse candle fechando aqui acima da 20 high, o que confirma mais ainda a tendência de alta. A gente está comprado aqui com 2 lotes e meio, stop em $500. Ele estava um stop maior, estava em $1.000, que é 1% da conta. E o take provavelmente vai ficar aqui na faixa da linha de Timoco, né? Que a gente comentou como uma região de take, ou possivelmente em regiões mais lá em cima, como 61.8, que daria um take aí de 5.000, um trade de 1 para 5, né? E isso vai depender das notícias, enfim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente, apesar do alvo ser longo, a gente tem que ir acompanhando e subindo o stop dia após dia ou quando o mercado deixar. Esse é o gráfico diário. A gente vai agora para o H4, gráfico de execução de ordem. A gente vê que o preço segura acima da 200, a 200 aqui próximo a 20 low, que é onde a gente está ligado, e tudo isso corrobora para o movimento de alta, principalmente que no H4 a tendência também é de alta. A gente teve esse pavio, acredito muito que ele suba aqui mais 500 pontos, e até então é o ativo que eu estou posicionado. Mas essa semana tem muita coisa aí. Acho que vai ser uma boa semana, um pouco mais fluida. Então vamos ficar atento. Mas pro SDCAD é isso. Compre e venda aí para vocês mapeados. A gente vai agora para o SDJPY, bem mais breve. É a mesma ideia do SDCAD, configuração bem parecida aí no mensal, onde as regiões importantes são esse topo aqui, de fechamento do mensal. Além disso, 20 comum, 20 low. Para venda aqui em cima. A gente vai agora para o gráfico semanal. Dentro do gráfico semanal, a gente tem um topo aqui em confluência com o topo do mensal. Temos também essa região aqui de preço interessante para o semanal. Foram topos deixados anteriormente. Então toda essa região aqui é uma região interessante para venda, certo? A gente tem outros indicadores que demonstram que essa subida já está bem esticada, apesar da semana da tendência de alta, né, no semanal. Então, assim como o SDK, a gente tem um movimento parecido. A gente tem um fechamento aqui que declara uma tendência de alta no semanal, melhores compras nas 20, o ativo sobe 6.000 pontos. Como a tendência de alta, a gente tem regiões aqui para compra interessante, sendo aqui na 20 comum e na 20 low, e também aqui na média de 200. A gente tem esse fundo aqui também. Então acredito que para o SDJPY as melhores regiões aí de compra e de venda vão ficar para essa faixa de preço aqui. Assim como
essa outra grande faixa de preço aqui. A gente poderia dividir essa faixa de preço em regiões menores, porém acho que faz mais sentido manter dessa forma. Esse é o gráfico semanal. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário, a gente tem essa configuração, média de 200 aqui embaixo, cor azul claro. Vamos sinalizar também essa região aqui. Para o diário, tendência de alta. Desde aqui que o candle fechou acima da 20 high, o ativo não fecha abaixo da 20 low, tendência de alta. Temos aqui algumas indicações de que o ativo já está bastante esticado, porém a tendência é de alta no diário, ela só vai reverter quando a gente tiver um fechamento aqui de um candle abaixo da 20 low, aí sim a gente teria um movimento de queda interessante, buscando aqui essa faixa de preço com o stop mais aqui em cima. Essa aqui é uma região até interessante aqui para compra. Eu não vou ficar esticando a compra no SDJPY, principalmente pelo cenário macro aí do Japão, que tende a aumentar os juros, e aumentando os juros e os Estados Unidos descendo também, a gente pode ver o SDJPY virando, principalmente porque a gente tem já há muito tempo o SDJPY subindo, então é normal essa volta no preço. Mas no diário é isso, para compra e para venda. A gente teria regiões de compra aqui também. E regiões de venda mais lá para cima. A gente tem aqui o ativo variando por volta de um preço muito importante também, que é o 155. Então pode ser que ele nem chegue lá em cima, que ele pare por aqui, mas isso tudo vai depender das notícias e do dólar, então tem que ficar ligado. Mas esse é o SDJPY na compra e na venda, certo? GBP-USD, um ativo que está mais lateralizado ultimamente, porém as regiões importantes que a gente já vem comentando há algum tempo, e como é o ativo que eu, enfim, começo iniciando por ele, acho que o pessoal já está sabendo de quais regiões, então essa vez mais rápido, que é o 200, esse topo. A gente teve o preço respeitando a 20 comum aqui, a gente tem a 20 low. Então a gente tem aqui essa faixa de preço aqui interessante para uma compra. A gente tem a linha de Ichimoku aqui embaixo indicando mais um preço interessante. Para cima ficaria com essa faixa de preço aqui também, para uma possível venda. Agora a gente vai para o semanal. A gente podia também utilizar aqui um Fibo desse movimento aqui, para ter noção até onde seria normal o ativo buscar. E foi onde ele foi próximo ali os 50, né? Então, um movimento aí normal. Dentro do semanal, essa é a configuração, onde a gente tem um topo aqui mais baixo no semanal. Tendência de queda no semanal, melhores vendas vão ficar aqui para a região da 20 comum e da 20 high. Então a gente tem aqui essa faixa de preço aqui para ficar atento também para venda no GBP-USD. Para baixo a gente tem aqui a 200, então, e o Fibo, né, os 50 e o 61.8 aqui. Então acredito que a gente possa dividir essa região aqui em duas regiões de compra. Essa região aqui que é entre a low e a 200 do semanal, e outra região que vai ficar aqui entre a 20 do mensal e os 50 do mensal de Fibo. Então a gente também tem essa faixa de preço aqui interessante para ficar observando para regiões de compra, e que a gente já havia sinalizado, fica mais evidente agora,
Gráfico diário. Dentro do gráfico diário a gente tem essa configuração, preço trabalhando abaixo aqui da média de 200, também abaixo das médias de 20. Então a gente tem aqui também uma outra região interessante para ficar acompanhando, que é essa região aqui entre a 20 e a 200, que são regiões aí também para venda. São regiões mais próximas aí para o intraday, quem gosta de operar um pouco mais curto, porém a visão é no macro, certo? E esse é o USDJ, o GBP-USD, tanto aí na compra quanto na venda. E o Euro-USD é bem semelhante aí ao GBP. A gente tem essas regiões aqui do mensal, certo? Aqui, uma faixa de preço interessante aí para venda. A gente já vem falando dessas regiões há muito tempo, certo? Para compra, ficaria aqui nessa faixa de preço entre as médias de 20, principalmente nessa região aqui, entre a 20 e a 20 low. Eu vou tirar aqui a 20 high, vou ficar só com essa faixa de baixo. Poderíamos traçar um fio assim como a gente fez no GBP, para nos orientar até onde o preço pode corrigir normalmente, que é justamente as regiões que a gente comentou, são confluências que fortalecem ainda mais a nossa confiança na entrada. Mensal, a gente vai para o semanal. Semanal, a gente tem a 200 aqui embaixo também, confluindo com tudo, dando mais clareza aí na região. Para o semanal, tendência de queda no semanal para o euro. As melhores vendas vão ficar aqui nas 20 de cima, certo? Então também essa é uma faixa de preço aí para a gente ficar atento. E para o Euro USD é isso, a gente vai agora para o diário. Gráfico diário a 200 está aqui embaixo. Apesar de a gente ter tido um fechamento acima da 20 high, decretando uma tendência de alta no euro, a gente tem as médias viradas para baixo. A gente está no macro do semanal, que é mais importante que o diário de queda. Então acho que é normal o preço vir testar aqui, apesar da tendência de alta no diário, vir testar aqui a 200 primeiro, antes de voltar a subir. E vale a pena aqui destacar também o preço da média de 200 como um preço importante para a gente ficar atento aí a oportunidades de compra. Mais uma vez, isso tudo depende do macro, das notícias que vão sair, por isso que é importante acompanhar o calendário econômico. E de forma geral é isso. Então é isso, rapaziada. Tudo mapeado aí para vocês na compra e na venda do Euro USD, mas também não só na Libra, no SDJPY, no SDCAD, que é o ativo que a gente está posicionado e está indo, SP500, Bitcoin USD, que promete bastante aí, essas duas regiões, e o ouro. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da análise semanal. Não se esquece de se inscrever no canal da FLFX para não perder a boa, fechou? Forte abraço, meu trader. Tamo junto, Tei.